Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre impulso, tá? E quantidade de movimento, tá? Nós já vimos aqui alguns assuntos de física, né? Principalmente física, ali a física da cinemática, física da estática, tá? E a dinâmica. E a gente vai dar uma continuidade com a questão da dinâmica, ok? Na dinâmica, nós vimos ali as leis de Newton, as leis que regem a dinâmica, né, as principais leis, a lei da inércia, a lei fundamental da força, né, que é fundamental mesmo, que é a base, né, força é igual a massa vezes aceleração. Nós vimos a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, certo? A gente vê, né, a decomposição dessas forças, que a força é uma grandeza vetorial, então ela tem uma direção e tem um sentido também, tá? Então, além dessas informações sobre a dinâmica, a gente viu também a questão da energia, né, do trabalho, primeiramente, né, e da potência, né? Trabalho um pouco diferente daquelas coisas da termodinâmica que a gente viu em uma aula, né, sobre termologia, né, que refere à termologia, mas trabalho também está relacionado à questão de força, né, e de deslocamento, ok? Força e deslocamento, assim como a torque, né, no estático de sólidos, tá? Então, trabalho tem a ver com isso. Força e deslocamento pode ter a ver também uma componente a mais, dependendo se estiver no plano inclinado e tal. Dependendo do referencial, tem um ângulo e a gente coloca trabalho com igual força vezes deslocamento vezes multiplicado pelo o cosseno, né, do θ, do ângulo em questão. Ok? Vimos potência, que nada mais é do que trabalho por tempo, tá? Ou energia por tempo, enfim, dada aí em watts, ok? Nós vimos potência, potência mais assim do lado, potência é aquela capacidade de se desenvolver em outro, em a energia potencial, né? Não confundir energia potencial com potência. Então, nós vimos potência, nós vimos também energia, as energias. E não só energias, como a sua conservação. Assim como a gente vai ver agora, a quantidade de movimento e sua conservação, porque tem esse detalhe, né? A conservação dessas energias, dessa quantidade, dessas forças, ok? Então, nós temos aí a energia, nós falamos da energia cinética, né? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Nós falamos sobre energia potencial, né? Que é massa vezes gravidade vezes altura, ok? Falamos da energia potencial, tá? Geralmente ela é dada quando tem uma altura, né? Uma determinada altura. E essa energia, ela tem, quando ela está no alto, ela tem grande energia potencial. Quando ela está baixa, ela tem baixa energia potencial. Essa energia, ela se transforma, tá? Por isso que é tratado sobre a conservação dessa energia, de acordo com a lei da termodinâmica da conservação da energia, conservação desse sistema, tá? Além desses tipos de energia, nós falamos também da energia elástica, tá? Não confundir força elástica com energia elástica. Nós temos a Fel, que é a força, né? Que é dada por constante, a constante vezes multiplicado pelo deslocamento. E temos a energia, que é a constante multiplicada pelo deslocamento ao quadrado, né? E, por fim, nós falamos sobre sua conservação. Além disso, nós vamos adentrar agora a questão do impulso, né? E a quantidade de movimento, também chamado como momento linear, né? Não sei por que momento linear, um nome bem assim, que não concatena, né, com quantidade de movimento, para mim, pelo menos, momento linear, enfim. E ou também chamado de momentum,
tá? Aí puxando para um latim, né? Uma latinização do nome, tá? Então, nós vamos começar a falar de impulso. Quando a gente fala de impulso, o que que vem na nossa cabeça? Vem, por exemplo, um, uma, um balanço, né? Uma pessoa que vai balançar uma criança, você pega, dá impulso e joga a pessoa. Joga a criança. E a criança, quanto maior o impulso, quanto mais alto a gente puxa ela, maior é a força com que ela vai, não é? Então, temos essa questão do balanço, né, do impulso. Temos a questão, por exemplo, no vôlei, quando eles vão jogar a bola, eles têm que agachar, né, sobre os seus joelhos ali, agachar sobre a panturrilha e tem que ir para dar um impulso para eles conseguirem alcançar a bola, né, e chegar a uma altura alta e alcançar a bola, né? Então é necessário ter um bom impulso aí também, nesse caso do vôlei. Além do vôlei, nós temos também a raquete de tênis, né? Quando eles estão. A gente vê muito essas questões, né, no esporte, né? De movimento. Então, nós temos aí o impulso quando você vai jogar no tênis a bola, né? Então, tem a raquete, você segura a raquete para trás e joga a bola. E se você ficar muito com a raquete muito para sua frente, a força com que a bola vai ser impulsionada não vai ser tão grande. Então, por isso que é necessário dar esse impulso com a mão, com a raquete, para que a bola ela ganhe um impulso, ganhe força e vai com na direção desejada, né? Importante frisar que impulso também é uma grandeza vetorial, assim como a força, né? E a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, tá? Então, além desses exemplos, nós temos também a questão do amortecimento, né? Nós vamos falar aqui depois um pouquinho sobre amortecimento. E tudo isso está relacionado, em vez de ver a questão dos sistemas de amortecimento, que nada mais é do que diminuir o tempo de contato entre dois corpos para diminuir a força. Diminuir não, aumentar o tempo de contato. Aumentar o tempo de contato entre dois corpos para diminuir a força, porque o tempo e a força são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, o sistema de amortecimento vem ajudando muitas pessoas, todos nós, né? Em caso do trânsito, né? O amortecimento do carro evita que muitos tipos de acidentes e além de acidentes evita também muitas outras coisas, né? É, como também nós temos os casos dos amortecedores, no caso das bicicletas que estão vindo agora com mais vai ser amortecedorzinho nas bicicletas. No próprio tênis, mas o tênis o calçado, né? Tem aquela área maior, né? Aquele salto maiorzinho, justamente tem uma mola ali, né? E amortecer tá muito ligado à questão da mola, né? É justamente porque você diminui o tempo de contato, aumenta o tempo de contato entre o seu pé, né? E o chão. Como aumenta esse tempo de contato, a força ali de impacto sobre o seu pé vai ser bem menor, certo? Principalmente para corredores, né, e tal, ou para todos nós também. Então temos os amortecedores ali nos próprios calçados, nos próprios tênis, né? Além dos tênis, nós temos amortecedores nas bikes e nos automóveis, enfim. Nos automóveis, nós temos os icebergs que têm esse sistema de amortecer, né, diante de um acidente, aumenta o tempo de contato ali entre o rosto e o iceberg para impedir, entre o rosto e o próprio volante, né, que é o iceberg, que ele aumenta esse tempo de contato, porque sua cara acho que vai de encontro ao volante, mas demora até ir lá. E isso faz com que essa força ela diminua, né? Então, por isso que há esse amortecimento.
né? Muito relacionado a molas, então a gente pode utilizar um pouquinho das fórmulas da força elástica, da energia elástica aqui também, tá? Mas vamos lá para algumas definições, né? Falamos agora de alguns casos cotidianos, vamos para as definições. O que é um impulso, né? O que é um impulso? Vamos lá para a definição, muito importante, tá? Definição de impulso, primeiramente, a gente vai ver que depois, a partir da fórmula de impulso, né, e a gente entender o que é impulso, a gente chega em quantidade de movimento, ok? Então, nós temos duas grandezas aqui, que é o impulso e a quantidade de movimento, ok? Mas qual é a definição de impulso? Impulso nada mais é do que uma grandeza física que ela vai medir a variação de quantidade de movimento de um objeto, tá? Vai medir o quê? A quantidade de variação, vou colocar aqui, tá? Mede, grandeza que mede a variação da quantidade de movimento, aqui exposto em porquê, a gente vai ver depois, tá? De um objeto. Então, impulso, a variação da quantidade de movimento. Então, impulso é isso, né? Nós podemos dizer aí que impulso, né? Uma fórmula mais impulso da força resultante é igual a ΔQ, é igual à variação, não é igual ao movimento, tá? Quantidade de movimento, mas é igual à sua variação de movimento, tá ok? Então, o impulso vai medir isso, a variação de movimento, ok? Então, nós temos, se formos colocar aí, que esse impulso também é causado pela ação de uma força, né, dissipativa, não, é causado por uma força, né, a gente atua, tem uma força atuante ali, durante um intervalo de tempo. Então, nós temos o quê? Qual a outra fórmula, né, para definir impulso? Que é força multiplicado pelo tempo, né? Pelo tempo. Então, força, essa é a principal, né? Mas essa aqui é uma fórmula para a gente entender a definição de impulso, e essa é uma segunda fórmula para a gente usar realmente, né? Nas questões, que é força vezes o tempo. Força pelo tempo, ok? E qual é a unidade de medida? A unidade de medida é força de Newton e segundo. Então, a unidade de medida é Newton e multiplicado por segundo, ok? Mas como que a gente chega ali nas outras fórmulas, né? Como a fórmula de quantidade de movimento, né? Como a gente chega aí na quantidade de movimento? Vou colocar aqui definição de impulso. Agora vamos para a questão da definição de quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento. Dá para quantificar os movimentos que você faz? Sim, sim. Vai depender da massa e da velocidade. Tanto que quando a gente fala de quantidade de movimento, sempre vai na nossa mente também a questão do pêndulo de Newton, né? O pêndulo de Newton e a conservação, que a gente vai ver em uma outra aula sobre essa conservação da quantidade de movimentos, e tem muito a ver com o pêndulo de Newton, né? Que você solta uma bolinha de uma massa, a quantidade de bolinha que vai subir é a mesma quantidade de bolinha que você soltou,
né? Então, é muito interessante essa questão da quantidade de movimento e como a quantidade de movimento está associada com a massa e com a velocidade com que se atua sobre esse objeto. Então, vamos definir aqui logo o que é quantidade de movimento, né? Aqui, o impulso, né, já viu que é representado por Izão, né, o I maiúsculo, e a quantidade de movimento é representado por Q maiúsculo, tá? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza física da dinâmica calculada a partir da multiplicação da massa de um corpo em quilogramas por sua velocidade instantânea em metros por segundo. Essa grandeza ela é vetorial, né? Eu já disse, pois apresenta módulo, direção e sentido, ok? Então, nós temos aí essa inter-relação entre a, o impulso e a quantidade de movimento, né? Que nada mais é do que massa vezes velocidade. Mas como a gente chega nessa fórmula de massa vezes velocidade? A gente pega a fórmula de impulso, que é força vezes tempo. O impulso, força é o quê? Massa vezes aceleração. Então, vamos destrinchar força aqui, tá? Vezes tempo. Agora, vamos abrir outra fórmula. O que é aceleração? Aceleração é velocidade, né? Por tempo, por delta t. Delta v por delta t, vezes delta t. Como está aqui dividindo, aqui multiplicando, a gente pode cortar. E a gente chega aqui que o impulso da força resultante vai ser igual a massa vezes a variação de velocidade, tá? Essa aqui é nossa resultante de impulso também. Mas, como nós temos aqui que impulso nada mais é, a gente pode destrinchar ainda essa fórmula, né? Porque como a definição de impulso, nós temos que a variação, né? A variação da quantidade de movimento. Então, nós vamos ter massa vezes vamos abrir essa delta V, né? Que nada mais é que a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? E se a gente pegar aqui, nós vamos ter, vou colocar aqui para vocês verem, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, ok? Então, aqui nós temos que, na verdade, essa aqui são a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Que é dado pelo impulso, tá? Da força. Então, nós temos essa questão também, quantidade de movimento. Aqui não é quantidade de calor, tá? Pode confundir o que? Quantidade de calor. Vou colocar aqui, ó. Quantidade de calor. Também é Q. E quantidade de movimento. Quantidade de calor e quantidade de movimento também aqui. Mas são coisas diferentes, ok? Então, se formos colocar aqui numa fórmula o que é quantidade de movimento, nós temos que Q será igual a massa vezes a velocidade, tá? Massa vezes velocidade, ok? Mas também temos que impulso é essa variação dessa outra grandeza. Vamos colocar aqui a indicação de vetores, né? Aqui é vetorial, velocidade também tem uma direção, tá? O impulso também tem uma direção, tem um sentido aqui também. Força também tem uma direção e sentido, certinho? Então, essa é a fórmula de quantidade de movimento, tá? Que nós vamos ver sua conservação na próxima aula. Tem a ver aqui com o pêndulo de Newton. Para quem não sabe, eu vou adiantar aqui, tá? O pêndulo de Newton, que nós temos aqui mais ou menos 3 bolinhas, aqui mais 3,
mais ou menos 6 bolinhas. Quando você soltar uma bolinha, essa sobe, essa aqui vai subir, essa vai ficar parada. Se você pegasse duas e subisse, duas dessas aqui iriam se levantar. Se você pegasse 3 bolinhas dessas e subisse, essas 3 iriam se levantar, tá? Tem a ver com a quantidade, a conservação da quantidade de movimento, tá? O pêndulo de Newton. Vou colocar aqui, pêndulo de Newton, ok? Mas como que a gente vai internalizar essas fórmulas, né? Acho que é importante. A gente pode lembrar aqui, no caso de impulso, para Guerra Infinita, Vingadores Guerra Infinita. A gente lembra de infinito. Infinito. Onde nós vamos ter aqui o I de impulso, o F de força, a fórmula do infinito e o T de tempo, tá? Essa é a nossa fórmula do infinito, ok? A gente internalizar. E quantidade de movimento a gente pode internalizar como? Queijo, Minas, velho. Queijo Minas velho. Por quê? Nós vamos ter aqui o Q de quantidade de movimento. Nós vamos ter o M de Minas e vamos ter o V de velocidade, tá? Então, nós vamos ter esses 3 componentes aqui, ok? Então, é isso que nós temos aqui sobre quantidade de impulso, né, e quantidade de movimento. Aí é interessante a gente abordar, por mais que a gente já tenha falado um pouquinho, a questão do sistema de amortecimento. Sistema de amortecimento. Como eu já dei alguns exemplos aqui, nós temos os tênis, né? Aqui vou desenhar aqui um tênis, né? E que esse tênis não tem muito amortecedor não, né? Mas que ele vai ter um amortecedorzinho. Nós temos o amortecedor da bicicleta, né? Por exemplo, aqui nós temos a roda da bicicleta na frente. Aqui o guidão. E ele tem esse amortecedorzinho, né? Que liga a roda aqui. Que impede, né? Que você... Ah, já parece que a pessoa tá em cima de uma bicicleta, né? Impede que você... que haja muita força, né, sobre sua própria bicicleta para conservá-la ou sobre seu pé aqui, tá? Então, nós temos também o iceberg de um carro, né, um volante e tal, tudo isso. Mas, aqui que nós vamos ter aqui, né, o iceberg, ele vai ter a função desse iceberg, vai ser basicamente aumentar o tempo de contato, aumentar o tempo de contato entre os corpos, tá? Por exemplo, o sistema de amortecimento aumenta o tempo de contato entre os corpos, como eu havia falado. Por exemplo, o que é amortecer? Né? É isso, aumentar o tempo de contato entre os corpos para diminuir sua força, tá? Por exemplo, no iceberg de um carro, o rosto mais o volante. Nós vamos ter aqui, sem o iceberg, né? Um menor tempo de contato, né? Porque bateu, tá? Volta. Então a força aqui foi muito grande, tá? E temos aqui o rosto mais o volante com o iceberg, né? Volante com iceberg não, airbag. Iceberg é boa. Iceberg. E nós vamos ter aqui um tempo maior, né?
que tipo em câmera lenta, vocês já viram? Bate e volta, né? Um tempo maior e uma força menor, tá? São inversamente proporcionais. A gente já viu aqui, né? Que são inversamente proporcionais, certo? Qual a outra questão sobre e impulso e velocidade e quantidade de movimento? A fórmula, se a gente quiser calcular, vamos colocar aqui gráfico, né? Se a gente quiser calcular em um gráfico essa questão, a gente pode calcular basicamente a área do gráfico, né? Aqui nós temos força por tempo. Quando a gente tiver força por tempo, a gente já pode calcular a área do gráfico. Por exemplo, aqui a área 1, que é um quadrado, tá ok? Certinho? Então, nós vamos ter apenas essas questões. Assim como se a gente tiver, por exemplo, uma questão sobre que dê um gráfico, né? Aí, ele em formato de força por tempo, em formato de trapézio, ou calcule aqui um tempo 3 e tempo 5. É só você calcular aqui a força pela a variação de tempo, certo? Você acha aí o impulso, ok? Acha o impulso. É basicamente isso, tá? Nossa aulinha sobre impulso e quantidade de movimento, tá? Ficamos por aqui e até a próxima.